Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy. Hoje estamos com uma profissional de uma área muito específica, muito interessante, mas que normalmente as pessoas não falam muito, que é alguém que trabalha com atores, também é atriz, já falaremos sobre isso, né? Mas que trabalha com atores, trabalha na escolha de atores, trabalha na formação de atores, trabalha com essa ferramenta que sem ela as histórias não poderão ser contadas no teatro, no cinema, na televisão. Estamos com a Patrícia Vasconcelos. Boa tarde, Patrícia. Olá, Tudo bem? Você obrigada está pelo convite. Nada. Você está num lugar muito interessante. O que é isso? É seu lugar de trabalho? É a minha casa. É a sua casa? Welcome to my home. Parece um cenário, assim, é muito cenografada, né? Acredito eu que cada coisa dessa aí tem uma história, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Por acaso, bem, se eu começasse por aí, acho que à meia-noite ainda aqui estávamos. Né? Tá bom, mas vamos começar então por isso, assim. Fala um bocadinho do seu percurso, Patrícia. Você é de uma família que tinha um grande contador de histórias, né? Seu É pai, o verdade. Pedro Vasconcelos, um dos maiores do século passado e do começo desse também, né? Mas qual é a tua formação, de onde você veio, na verdade? Então, eu na verdade não tenho formação nenhuma. Eu tirei o ensino básico, o ensino superior, é assim que se diz, não, o 12º ano. Hum. Portanto, tirei a escolaridade obrigatória. E depois, como eu não vivia em Portugal, porque eu hoje, a minha mãe, os meus pais separaram-se, eu tinha meses, apesar de que sempre tive um ambiente familiar extraordinário, mas fui criada por quem me criou, na verdade, foi o meu padrasto. Ok. Padrasto esse que era na altura, portanto, estamos a falar eu nasci em 66, portanto, ali nessa época era jornalista e escritor, que se chamava Álvaro Guerra, e que depois da Revolução foi uma pessoa muito envolvida no 25 de Abril, e que depois foi convidado para ser aquilo que se chama um embaixador político. Para abrir uma embaixada muito específica, num sítio muito específico, ainda não havia representação portuguesa, que era na antiga Jugoslávia. Ok. Então eu, em 1976, com 10 anos, eu e o meu irmão, que tem mais 4 anos do que eu, fomos num avião militar para a antiga Jugoslávia e ficámos lá até aos meus 18 anos. Portanto, ficámos aquilo que se chama dois postos, não é? Portanto, 4 anos mais 4 anos na antiga Jugoslávia e depois dali mudámos completamente para o Zaire. Portanto, fui para outro continente. Portanto, eu saí de Portugal com 10 anos e só voltei com 20 e poucos. Mas você fala iugoslavo? Chegou a aprender? Ah, Existe completamente. essa língua, iugoslavo? Já- É uma Sim, coisa? chama-se Srpski, servo-croata. Ok. Portanto, estamos a falar numa época em que o Tito estava vivo e que não havia ainda a separação do país, não é? Sim. E, portanto, nós estávamos em Belgrado e em Belgrado aquilo que se fala é servo-croata e eu falava completamente servo-croata como se era a minha língua mãe, eu acho até. Falava mais servo-croata do que português, na verdade. Portanto, tive uma infância muito rica. E depois, com 18 anos, ainda por causa da mudança das escolas, porque fui um bocadinho, não havia ensino português na Jugoslávia, portanto eu tive que me adaptar e tive que rapidamente aprender francês e ir para o ensino francês, uma escola que se estudava por correspondência. Era todo íamos à escola de qualquer maneira, mas recebíamos uns manuais e havia um professor que nos ajudava a preencher os manuais, e depois os manuais tinham que ir para Rouen, eram mandados para a França e tal. Enfim, era todo um sistema de ensino completamente diferente. E depois, aos 18 anos, como fui desenraizada outra vez, não digo isto com um lado pejorativo, que foi maravilhosa a minha infância, mas novamente saio de um país para ir completamente para outro, no meio da África,
Assim, é que se não foi sequer uma coisa ali do lado, não foi E para não, 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 República não, Tcheca, não foi para o Sérvia, não, foi para o Zaire. O Zaire não, ainda é um país ou também não é mais um país o Zaire? já não, quer dizer, agora hoje em dia Tem outro aquilo nome, era não? é o Congo, já nem sei Ah, o Congo, já nem sei como é que é Congo qualquer coisa, Congo. Antigamente era o Congo belga, depois o Congo belga como o Hutu passou a ser o Zaire, e depois com a revolução mais uma vez, eu onde passo veio assim uma pequena não, revolução. você passa, os países acabam, né? E os países acabam, exato. E então depois fui para o Zaire e no Zaire fui fazer o 12º ano, tive que repetir porque fiquei a meio no Liceu Francês e sei lá, já nem me lembro muito bem dos pormenores e acabei o 12º ano no Liceu Português no Zaire e pronto, e nessa altura, portanto, eu nunca tive na verdade nenhuma, é curioso dizer isto, eu nunca tive nenhuma ambição de uma profissão que eu quisesse desenvolver, eu não tinha sequer, perdi completamente a minha ligação ao cinema, inclusive, porque eu via o meu pai 2 vezes por ano, e comunicávamos muito por carta, mas não tinha a ligação ao cinema como tive até aos meus 10 anos. E então eu não tinha uma ideia do que é que eu queria fazer, mas Uhum. isto também não era uma preocupação. Uh, e então havia uma altura em que havia a Lufthansa que tinha voos para usar, para Kinshasa, estavam à procura de hospedeiras de terra e eu ofereci-me e fui escolhida. E então era hospedeira de terra da Lufthansa. E eu amava o meu trabalho, amava, era assim, a coisa que eu mais amava era ser hospedeira de terra num país no meio quer dizer, num aeroporto que era no meio do nada, no sentido em que era um Hospedeira de aeroporto terra é aquela que faz o check-in das que pessoas, faz o check-in e faz depois o avião, ou seja, a quando tu entrada, o tens um boarding, aeroporto, né? Faz o sim, boarding. Ok. como tens um aeroporto muito pouco desenvolvido, fazias um bocadinho, eras pau um bocadinho para toda a obra, não é? Uhum. Portanto, faz o check-in, na altura ainda tinhas que fazer o cálculo dos aviões, da rota dos aviões e quanto é que custava tudo à mão, que era a Endossar parte que eu menos bilhetes, né? gostava. Se eu chegava com voo atrasado ou voo no partir, tinha que endossar a mão para trocar para outra companhia aérea, né? Sim, mas tu tinhas que calcular, fazer o cálculo de quanto é que te custava. E Uhum. aquilo era contar as milhas do não sei quê, nananá, e fazer mesmo a emissão do bilhete. E Certo. aí, eu essa parte eu não fazia. Mas quer dizer, mas não havia um balcão da Lufthansa que fizesse isso, não havia isso nessa altura, não é? Uhum. Nos anos 80, no meio de um país no meio do nada, não havia. E então era tudo no aeroporto, era tudo no aeroporto que ali tudo se passava. E eu adorava aquele meu trabalho, porque me permitia falar línguas, eu sempre tive muita vontade e, portanto, eu adorava falar com toda a gente e adorava o meu trabalho. E pronto, e era na altura, tinha-me casado muito jovem com um belga, e pronto, e aos 23 anos, o 22 ou 23, a minha mãe e o meu padrasto foram para outro posto. Portanto, 4 anos depois foram para outro posto, foram para a Índia. E aí, como eu já tinha uma família, quer dizer, já era casada, pensei, não vou agora de repente para a Índia, vou voltar para o meu país. E quando volto para Portugal, completamente convicta, eu não tinha sequer dúvidas que eu ia ser aceito na Lufthansa em Lisboa. Eis que não quando recebo uma carta a dizer que não era aceito. Eu achei que eu fiquei sem chão. Eu não tinha um plano B, não tinha nada. E é aí que, na verdade, eu começo a descobrir o que é que o meu pai de facto fazia, a importância que o meu pai tinha em Portugal, os contactos, no fundo, que ele tinha. Ele ficou muito preocupado nessa altura e perguntou-me o que é que eu queria fazer. E eu dizia, não faço a mínima ideia, não tenho um plano B, mas diz uma área que te interesse. E eu disse, eu sei uma área que me interessa. Eu adorava tomar conta do lixo da cidade de Lisboa. E ele disse, tu lixo, Patrícia? É que tu me estás a dizer que és tomar conta do lixo da cidade de Lisboa? Então, pai, porque eu acho que deve ser uma coisa absolutamente fascinante a organização. Eu sempre fui muito metódica e organizada. E então eu achava que aquilo era uma exigência, devia ser absolutamente extraordinário organizar a recolha do lixo de uma cidade.
O meu pai ficou assim um bocado perplexo. Eu acho que ele nunca pensou na vida. Ele contava essa história muitas vezes. Como é que a minha filha, sei lá, dentro de tantas profissões, e bom, e disse: Olha, eu nessa área de facto não conheço ninguém. Ah, Conheço o senhor que recolhe aqui o bicho aqui da rua, mas não sei se tem intimidade o suficiente com ele, né? foi uma coisa tão estranha ao mesmo tempo e fartámos os dois de rir e pronto. E depois, a certa altura, ele estava a preparar um grande filme. Depois eu fui parar, fui secretária de uma primeira edição pré-Moda Lisboa. Portanto, há uma senhora chamada Ana Cocelo que estava à procura de uma secretária, porque no antigo Fórum Picôs, não sei se que é hoje em dia o edifício da PT, acho eu, na Fontes Pereira de Mel, Uhum. tinha tido uma ideia, que era uma ideia de facto que eu acho brilhante, que era contactar os industriais, quem fazia tecidos no Norte, e arranjar. Havia uma grande manequim, que era assim a mais reputada, que era a Dalila, que ainda cá anda. Um, Em que ano que é que isso? Em que ano que é isso? A Em que Dalila, ano? Em que uma ano que é isso? manequim, uma Não, que manequim, ano? Em que ano? 86, será? Seis? Oitenta e Ok. cinco, 80 e Era o 85. início da Movida de Lisboa. Era incrível essa Bairro época. Alto, Ah, Zé sim, o Rondona. Frágil. Sim, foi uma época incrível. E pronto, e, portanto, ela teve a ideia de fazer uma feira, basicamente, long story short, de fazer uma feira onde eu tinha que arranjar os manequins que estavam a nascer, os estilistas emergentes, e organizar um primeiro desfile com os tecidos que eram mandados do Norte. E pronto, e essa foi a minha primeira experiência como secretária e datilografar. Eu sonhava com a máquina de datilografar, tantas vezes não havia fax, não havia propriamente fotocopiadora nem nada, então cada carta que tinha que mandar tinha que datilografar toda outra vez. Enfim, foi uma grande experiência e, e daí o meu pai começou a preparar um filme gigante com produção com o Brasil e com Espanha e com França e não sei o quê. E eu, como falava bem francês, ofereci-me para ser chofer. E então, na verdade, fui a primeira pessoa a trabalhar no filme, porque eles precisavam de um chofer e eu conduzia e falava bem francês e, portanto, O fui filme é ouvindo as conversas. o filme é o Era o Aqui del Rei, Cadê o Rei, chama-se né? Aqui del Rei. Pela comparação, me calculei que fosse, então. Exato. E então o Aqui do Rei, portanto, devemos estar para aí em 87, acho eu, porque o filme levou para aí um ano a preparar. E aí eu comecei a ouvir as conversas e tinha que ir com eles fotografar os locais e não sei o quê, pá, 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 pá. E ofereci-me para trabalhar como assistente de guarda-roupa, porque na verdade eu vinha um bocadinho da moda e desta coisa da moda e não sei o quê. E lá fui aceito para ser para aí a quarta assistente de guarda-roupa, que é só o departamento que mais trabalha, sobretudo quando são filmes de época, porque se é preciso vestir 500 figurantes, tu tens de trabalhar 5 horas antes e depois no final toda a gente larga a roupa e tu tens que arrumar tudo outra vez. Mas enfim, portanto, mais uma vez foi assim uma grande aprendizagem. E é nesse set, e é nessas filmagens que eu descubro o casting, porque havia ali um figurante que tinha sido contratado para fazer um. Ele só tinha que dizer uma frase, que era abrir uma porta e dizer o chá está servido. E o coitado do homem não atinava, ou abria a porta too late, ou quando abria a porta bloqueava e não dizia a frase, ou não sei o quê. Bom, e aquilo era com o Jean-Pierre Cassel, lembro perfeitamente, com o pai do Vincent Cassel, e com outros atores, havia o Joaquim de Almeida, havia assim uma série de atores. Eu estava a sentir que estavam a ficar cansados de ter que repetir. E por outro lado sentia que o produtor estava a ficar muito aborrecido, porque aquilo era com película, e estavam a gastar película. E eu sentia o meu pai também. Bom, enfim, havia ali um ambiente de tensão. E eu virei para uma colega minha e perguntei: mas quem é o responsável por este homem estar aqui? Este homem, coitado, está no sítio errado. Alguém tem a responsabilidade de ele estar aqui. E é aí que pela primeira vez na vida ouço a palavra c'est le casting. E eu, le casting? Nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Sim, não sei o que, le casting. E eu, mas casting? Epá, aquilo foi assim um... E a partir daí comecei
a estar atenta e a perceber o que é que seria a palavra casting, quem é que tinha feito o casting, ninguém tinha feito o casting, era uma agência de figuração que lá tinha posto a pessoa, blá blá blá. Descobri um mundo. E ao Que é descobrir, uma palavra que não tem uma tradução para português boa, né? não, Ela não é elencação, sabe? não, porque na verdade, to cast é escolher, Hum. não é? Na verdade é isso, mas não tem. Aliás, os brasileiros traduzem para elenco, não é? É, O mas também diretor não de é uma elenco. boa tradução também. Não, Tô falando que quando teve agora no Oscar, quando teve o primeiro prêmio de direção de casting, ninguém conseguia traduzir direito. O que que era isso? Casting? É o fulano que escolheu, é o fulano que ensaiou, o ator. O que é isso, né? Não tem uma tradução boa, né? não, e inclusive é uma profissão que ainda não é muito valorizada ainda em muitos países, em muitas indústrias, é uma profissão ainda muito pouco, não percebem a importância. Mas eu interrompi a sua história. Você estava contando ainda lá na sua E, aventura no Que Deu Rei. exato, e então a aventura não é que dá rei, depois o filme acabou, eu comecei a perceber que era uma área que me interessava, porque eu comecei a perceber que eu percebia quais eram os problemas. E então eu pensei, eu acho que se calhar então tenho jeito. Acho que estou a perceber qual é o problema, tenho jeito. Então vou estudar, vou tentar estudar. Uh, Comecei a pesquisar e não havia nada que se pudesse aprender a fazer casting. Mas houve uma altura, depois fui para Paris, por razões familiares, e quando chego a Paris, vou à biblioteca, à FEMIS, da Universidade de Cinema, e peço para me fotocopiarem, nessa altura já havia fotocópias, para me fotocopiarem tudo o que tivesse a ver com a palavra casting. Então venho para casa com um montão de fotocópias que ainda hoje as guardo e havia um nome que estava sistematicamente repetido. Não sei que é a rainha do casting, não sei que era uma mulher que veio do cinema mudo, não, 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 pá, 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 pá. E eu pensei, pá, eu tenho que conhecer esta senhora, que era a Margot Capelier, que na altura já devia ter 80 e muitos anos. Pá, eu fiquei fascinada e pensei, eu tenho que conhecer esta mulher, ela tem que me dar algumas dicas, se calhar ela vai me ensinar qualquer coisa. Bom, lá consigo chegar à fala com a senhora lá me marca um encontro e eu chego ao pé dela, muito nervosa, e eu que nem sou pessoa para ficar nervosa, muito nervosa. Ela era deste tamanhinho, eu sou alta, e ela era muito pequenininha, e recebe-me pé descalço com umas meias de vidro todas rotas. Eu pensei, epá, que figura. Mas assim um bocado assim a despachar, mas recebeu-me. Disse, entra. E sentou-se numa mesa, cheia de fotografias em cima da mesa, e diz assim, então o que é que tu queres? E eu gostava de fazer casting em Portugal e tal. E ela olha para mim e diz assim: Tu sei que é Joaquim de Almeida? E eu, claro, Joaquim de Almeida. Então toda a gente sabe quem é que é o Joaquim de Almeida e tal, não sei o quê. E tu sei que é Maria de Medeiros? E eu, claro, Maria de Medeiros. Não é? Portanto, eram os dois grandes atores portugueses que tinham já vingado em França. E eu, claro que sim. Não é? E depois diz-me um terceiro nome que eu até hoje não sei quem é. Sou incapaz de repetir. E eu digo-lhe, não sei. E ela olha para mim, aponta-me assim o dedo e diz: Primeira regra do casting, tens de conhecer toda a gente. Boa sorte, tchau. Levantou-se e pôs-me na rua. Isso parece o fim daquele filme do Spielberg, dos Tenenbaums, que é o John Ford ensinando para ele o que é cinema. Você viu esse filme? Eu não vi esse Esse filme. filme é maravilhoso, assim, e termina com uma lição do John Ford muito parecida, no sentido que era muito curto, né? Ele chegava e falava duas, três coisas, assim, bem assim, então, é isso. Aula encerrada, pode ir embora, sabe? É um pouco parecido. Mas olha, foi a lição da minha vida. Hum, Aquilo foram os 5 minutos mais preciosos da minha vida. Porque de facto ela deu-me uma grande lição. Tu queres hum. fazer casting, tens de conhecer toda a gente. Tu não podes chegar ao fim do processo de casting e dizer assim: Ei, esqueci-me daquele não sei quantos, ele ficava tão bem neste papel. Não dá, não é? Hum. E pronto, e portanto vim para Portugal, voltei para Portugal e instalei-me assim, tipo, à força toda, a dizer a meio mundo que eu queria fazer casting e queria fazer casting e queria fazer casting. Como os potenciais clientes eram todas pessoas que me tinham visto nascer, ninguém me deu credibilidade nenhuma. Foi terrível. Foi assim uma fase Estamos difícil. ainda nos 80 ainda. Hoje eu estou nos Ainda anos 80.
Não, Portanto, não chegamos nos 90 ainda. não, ainda não, estamos em Sendo que a 88. publicidade era incipiente em termos de produção, ou seja, fazia muita coisa fora. É, praticamente não havia som direto em publicidade Não, em Portugal. mas havia o João Rapazote, Ok, já vi junto com havia, o pacote. havia o João Rapazote, e o João Rapazote tinha uma senhora a trabalhar, que eu agora não me lembro o nome dela, que era uma senhora já com alguma idade, e que tinha um ficheiro manual, ficheiro, Uhum. como eu também tinha, umas fichinhas com as fotografias de passe de cada pessoa, dividida por idades, e então cada vez que era preciso não sei o quê, ela lá tirava dois ou três e chamava duas ou três e pronto. E era assim que se trabalhava, na verdade. Eu Uhum. próprio, durante muitos anos, primeiro que eu conseguisse reunir trabalho de material de algum ator ou currículo ou não sei o quê, era tudo à mão. E ia basicamente para o cinema, né? Ou seja, o seu mercado de trabalho, a sua indústria era o cinema e um pouco televisão, não? Não, televisão pouco, era muita publicidade. Já tinha publicidade, então, já dava. Muita publicidade, eu fiz muita publicidade, mas muita assim, era porque não havia mais ninguém a fazer, havia esse tal fecheiro dessa senhora que não me lembro do nome, e depois o João Rapazote começou-me a dar montes de trabalho, e depois começaram a abrir outras produtoras que igualmente grandes, e portanto eu fiz mesmo muita publicidade. Depois havia o Nick Page, que fazia montes de filmes estrangeiros, de publicidades estrangeiras. Ok. E eu, como falava, falo línguas, também foi um mercado incrível. E depois, portanto, eu lanço-me em 89 e no princípio dos anos 90 começa a aparecer as televisões, começa a aparecer a SIC, não me lembro exatamente em que ano, 90 e quatro, talvez 94. qualquer coisa assim. Sim. Portanto, mais do que um ano antes, o Rangel pede-me para eu fazer o casting da meteorologia da SIC. E aí foi um boom para mim, porque aquilo era uma coisa nova, não é? Ter meninas e rapazes a mostrar a meteorologia, portanto era toda assim uma coisa moderna, não é? E aí eu vejo meio mundo e filmo meio mundo para descobrirmos quem é que eram, onde nasce, portanto, desse casting nasce o Zé Figueiras, que ficou ainda hoje é apresentadora SIC, e a Ana Marques. Ok. Ana Marques, que a certa altura, depois do casting, diz assim: Olha, eu tenho lá um irmão em casa, ele tem imenso jeito, tu deverias vê-lo um dia destes, que é o Manel Marques. No Marco, exatamente. Pronto, e depois, logo a seguir a isso, veio os telefilmes da SIC. E esses telefilmes da SIC, que eu os fiz todos, foi um boom gigante na minha carreira. Uhum. Porque o Rangel dá-me carta branca para eu inventar novos talentos, de onde nasce, portanto, o Diogo Morgado, a Maria João Bastos, a Isabela Abreu, eram Mas aí, também. vamos falar um bocadinho então, da especificidade do seu trabalho, né? Como já Ok, percebemos uma coisa, precisa conhecer toda a gente. É aula número um para quem quiser trabalhar com elenco. Mas a exato. segunda não é escolher as pessoas bonitas. Não, Você tem que olhar para as pessoas e no mercado ainda em informação, estamos ainda voltando lá nos anos 90, pode não ser uma realidade hoje, hoje tem muitas escolas, você tem uma escola de atores, por exemplo, né? Mas voltando um pouquinho para trás, o material humano era mais escasso, né? Você tinha que olhar e tinha que. É tipo Hollywood, era tipo Hollywood. Você entrava numa lanchonete e olhava uma pessoa interessante e escolhia, dava um cartãozinho para ela. Como é que era esse processo de encontrar é, as pessoas? olha, é super interessante a tua pergunta, porque, por exemplo, dentro desse processo que eu estou a falar da publicidade e do Rapazote, o Rapazote tinha um cliente que era super exigente americano, que era o Dove. E o Dove requer ali umas regras muito específicas, ou naquela altura era assim, que era tu tinhas que pelo menos ter, numa primeira fase, 400 mulheres, acho que era, 400 mulheres, que tinhas que dividir em classe A, B, C, e depois dessas 400 mulheres ias para 200, 100, 100, não sei o que. Numa altura, de facto, sem internet e etc., era um número. Então, o que é que eu fazia? Tinha três ou quatro pessoas que eu achava que percebiam o, o,
tu tens que saber explicar bem, tu tens que saber brifar bem, não é? Portanto, tu tens que brifar bem o teu assistente e dizer, tu vais para a rua, à hora do almoço, por exemplo, a classe A eu ia para a Praça de Londres, porque naquela época era a grande zona de uma classe social mais elevada, não é? E, portanto, tens que ir para a Avenida de Roma, para a Guerra Junqueiro, muito especificamente, porque a Avenida de Roma era mais difícil apanhar, a Guerra Junqueiro, como era mais pequenina e mais estreita, era mais fácil apanhar as pessoas. Tinhas naquela época lojas muito específicas que tinham aberto, já no Marks and Spencer e coisas assim, onde tu sabias que determinada classe social, portanto, tens de fazer este trabalho todo. Vai passar por ali a umas determinadas horas, portanto, é à hora do almoço, ao final da tarde e ao fim de semana. Pronto. E o que tu tens que olhar, e aí vem o briefing que tu tens de facto dar muito bem dado à pessoa que te vai representar, não é? Ou que vai estar ali a apanhar pessoas. E ao final da tarde, vocês têm que ir imprimir as fotografias e têm que me aparecer com as fotografias, cada um de vocês, e eu Mas vou você vai escolher ter que ter falado com a pessoa que fotografou, exatamente. pegado o contato dessa Ou pessoa. seja, essa pessoa vai para a rua e, Uhum, e aborda e uhum. aborda uma pessoa que vai ao encontro daquilo que eu expliquei que eu quero. Uma mulher desta idade, um homem desta idade, com determinadas E as características, pessoas eram abertas assim? super, Olha que engraçado. super abertas. Eu tinha os cartões com o meu nome, Sim. portanto tinha a coisa organizada. Repara, não havia de toda a desconfiança que é hoje em dia, não é? Eu ia falar isso. Hoje em dia, basicamente, você está dando um curso também de sequestrar alguém, né? Ou de É fazer tráfico completamente. humano, né? Vai para um lugar Hoje em onde dia tem tu não, pessoas ricas e convence hoje em dia elas tu não podes a ir num fazer sítio isso. qualquer, né? Yeah. Hoje em dia tu não podes fazer isso. Sim, sim. Estás a ver? Portanto, isto era, e depois para outra classe social eu ia para outra zona da cidade, portanto era assim, e depois eles abordavam as pessoas, pediam autorização para tirar uma fotografia e preenchiam uma ficha. E portanto a pessoa preencheu a ficha com os seus dados pessoais, tínhamos a fotografia e eles ao final da tarde vinham ter comigo e apresentavam-me as fotografias. E era das fotografias é que eu depois selecionava quem é que eu queria entrevistar. E então eu chamava, imagina, no dia seguinte ou no final dessa semana, reunia a quantidade de pessoas que eu queria e filmava-as eu pessoalmente, fazendo as perguntas que eu sabia que eram importantes para o Dove, porque aí tínhamos uma época que a dentição era um problema, Era um problema, é verdade. era um problema. Era uma coisa que tinha que ser ver no cast, era ver os dentes, e os dentes. É, exato, e portanto eu nunca dizia, olha, sorria aí, portanto dizia uma piadola qualquer para ver se a pessoa sorria, não é? Portanto tinha assim um monte de pequenos truques Uhum. que fui inventando, não é? Porque também para não ser desagradável E às com a vezes eram pessoa, não é? pessoas muito distintas, pessoa até com postos, era muito normal. Eu lembro Era, perfeitamente. era uma época, de facto, olhando para trás, era uma época muito, muito diferente daquilo que é hoje em dia, não tem nada a ver. A desconfiança não existia, mesmo. Mas sabes que ainda hoje na rua há pessoas que me abordam a dizer: Ah, você não se lembra de mim, mas eu lembro-me de si. Eu fiz um casting para o Dove. Deve ser uma das 1000 ou 2000, porque eu depois fiz o Dove durante anos. E eu era a pessoa que depois, acho que era o Ogilvy, Era ou o horrível. Ogilvy Era depois horrível. me levava para a Itália, onde se filmava, e eu era aquela a quem eles estão a falar. Que era sempre umas mulheres falando muito, muito de verdade para a câmera, na verdade, né? Exatamente. Sim. Eram real people, não é? Aquela People, coisa do sim. real people. E tenho histórias de facto incríveis, mas isto para responder de facto como é que era nessa altura, não é? Quer dizer, como é que eram os castings nessa altura. Os atores, na verdade, o que tu tinhas que fazer era de andar no teatro, como hoje em dia também ainda faço, não é? Andar de teatro em teatro, nas escolas, no teatro amador. Mas a impressão minha, os atores formados em escola, que faziam teatro, não queriam muito fazer publicidade, por exemplo. Eu me lembro no início que havia um certo preconceito. Havia um certo preconceito, mas que rapidamente mudou Uhum. com uma grande maioria dos atores. É assim, nós não nos podemos esquecer, ou quer dizer, não nos podemos esquecer. O Miguel Guilherme Sim. acaba por ficar uh,
super famoso numa altura em que faz aquele Molinex. Ele Sim, é faz de uma. 88, foi um pouco antes de eu chegar. Me lembro que eu cheguei, Sim, era uma história que já existia e ele era famoso por isso, inclusive, né? exatamente. Ele ficou famoso, quer dizer, ele já era muito famoso no teatro, não é? Mas Uhum. era um nicho, ele acaba por ser um nicho, não é? Ou nos realizadores também. Porque o próprio casting dos realizadores era muito feito. Olha, conhece aí alguém desta idade e tal? Não havia bases de dados, não havia nada centralizado, não havia nada, não havia nada organizado, não é? Não havia o conceito de casting, tu fazias um convite. Ah, Mas você estava falando assim, mas o preconceito, mas depois foi passando, até porque acho eu, quando foram vendo os cachês, essa parte eu me lembro, que ali pelo 94, 90, já era até fácil demais. Se a pessoa batia na porta, mandava para a agência diretamente a proposta, só, você não esqueça de mim, eu quero aparecer na campanha, porque o cachê era bastante superior ao que se ganhava na vida. Era, exatamente. Portanto, há ali uma altura, sobretudo com as campanhas do Jumbo, houve ali uma altura foi sobretudo os supermercados, foi sobretudo o Jumbo, não é? Antes de ser o Auchan, Uhum. que eu fiz essas campanhas todas e que era a loucura o que se pagava. Hein? Ah, O é? autor ganhava muito dinheiro. Não, 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 não Muito, sabia, não sabia muito que era modo de dinheiro. vida fazer. Não, mas muito dinheiro era mesmo muito dinheiro. Não, eu me lembro Era, que assim, atores minimamente mais conhecidos, às vezes na hora que tinha que negociar o cachê, o pessoal passava um pouco queria cachês de Hollywood. Eu cheguei a ter duas ou três conversas às vezes, tipo, mas vem cá, estamos em Portugal, ou seja, são yeah, 10 milhões de habitantes, ou seja, você não pode imaginar que você quer ganhar o mesmo que uma atriz que está em Los Angeles para fazer uma campanha nacional para os Estados Unidos. Não é a mesma coisa, né? E havia uma certa dificuldade, porque também havia a ilusão que se pagava bem demais havia, também, sabe? havia. Houve um bocadinho de tudo e depois a coisa acabou por estabilizar. Uhum. Eu ajudei, inclusive, havia uma espécie de um sindicato e os manequins eram os únicos que estavam organizados e, portanto, eu peguei na tabela dos manequins que estava muito organizada e ajudei o dito sindicato a fazer uma tabela mínima e, portanto, tentámos ali, ou tentei, nesse boom, organizar minimamente as coisas. E a Mas arte veio também por causa disso? Veio também dessa vontade ou é uma história separada? não, a escola, nasce de uma coisa muito específica, que é, eu quando andava à procura de atores, de jovens atores, e que ia às escolas, quer dizer, às escolas, à única escola que havia, que era o Conservatório, Escola Superior, que agora se chama Escola Superior de Teatro e Cinema, que ainda era no Bairro Alto, e quando filmava os atores, os jovens atores que estavam a estudar, e quando os punha em frente à câmara, eles não sabiam estar em frente a uma câmara. E então eu colocava a minha câmara e dizia: não precisas de projetar tanto a tua voz, podes falar mais baixo. Portanto, eles não tinham a noção, porque eles tinham aulas de teatro, não é? Ou dizia: mexe-te um bocadinho. Mexe-te um bocadinho para eles eram passos, e um passo saía do enquadramento. Portanto, eu aí percebi que eles não tinham qualquer formação daquilo que se chamava nos Estados Unidos, naquela altura, o acting for the camera. Uhum. E aí eu pensei, ora aqui está um nicho de uma coisa que ainda não existe em Portugal e que eu acho que sou capaz de fazer. E é aí que me nasce a ideia de fazer uma escola, especificamente para técnicas de cinema e televisão, portanto, saber representar em frente a uma câmara, coisa que ainda não existia cá, e vou desafiar os grandes atores da época e os grandes realizadores da época, quer dizer, da época. Portanto, desafio o meu pai e o João Canijo, e o Nicolau Breiner da verdade o Nicolau Breiner, porque depois o Vitor Norte, que na altura estava assim com um boom como ator, dava algumas aulas, mas não ficou como fundador. Uhum. E a Elsa Valentim, que estava a estudar, que era minha assistente de casting e que estava a estudar teatro, e foi assim que nasceu a ACT, na verdade. A ACT Poxa, nasce desse nicho que faltava na formação dos atores em Portugal. e foi logo um sucesso ou demorou? Logo, Foi logo.
Logo, foi incrível, porque na verdade o que nós fizemos, eu não gosto muito de dar um salto maior do que o meu pé, e então gosto de ir devagarinho. E então o que eu fiz primeiro foi: vou testar o mercado e vou ver se esta ideia é boa. Porque pode ser só uma ideia boa e que não funcionar. E então lancei através do jornal e de uma entrevista para ir na RTP, acho eu que foi na altura. Lancei este desejo e disse: Olha, vou fazer um workshop de um mês, para ver se há pessoas interessadas. E de repente tive 400 inscrições e fizemos audições, e nasce nesse primeiro curso. Bem, a lista é incrível, desde Pedro Granger, Sofia Grilo, Inês Castelo Branco, PP Rapazote, que não se chamava PP Rapazote, Manel Marques, enfim, nasce assim uma grupeta de pessoas, Patrícia Brito, não, ah, já não me lembro, mas enfim, uma grupeta de pessoas que hoje em dia estão a dar cartas, e ainda bem, a Patrícia Tavares. Portanto, havia assim todo um grupo de pessoas ávidas de quererem aprender técnicas de cinema. Você acabou por conhecer, ou seja, ajudou a formar um monte de gente talentosa. Pergunta: o que que você faz quando aparece aquela pessoa que não tem talento nenhum para coisa, não tem vocação nenhuma para aquilo? O que que você diz para essa pessoa? Olha, já passei por várias fases. Já passei por uma fase onde, com muito amor e carinho, me aproximo fisicamente da pessoa e lhe digo com palavras, eu não sei quais são, que me saem no momento, que se calhar não vai ser fácil. Hum. Pronto. Agora estou numa fase onde não digo nada, porque acho que a vida se encarrega. Uhum. Depois também já passei por muitas experiências de atores que no princípio não tinham muito jeito, e que depois a vida deu-lhes umas ferramentas, um mundo, uma descoberta e coisas, e mudaram, e hoje em dia são grandes atores. Sim, ok. E tenho vários exemplos disso que depois te posso contar off. Peço desculpa a quem esteja aqui, mas não vou falar de nomes. Não, houve uma fase que a publicidade usava muitos atores, né? Eu cruzei com alguns desses atores muito incipientes ainda e com dificuldade, mas depois cruzei 10 anos depois com esses mesmos atores ótimos, fantásticos, né? Ainda bem que eu não disse nada 10 anos antes para Mas há não. uma história que eu posso contar, porque ela é pública e nós os dois rimos-nos muito disso. E houve uma altura que eu tinha um programa na RTP, porque eu guardo o meu arquivo todo, e portanto propus um programa RTP que cheguei a fazer várias temporadas, onde mostro o arquivo do passado, e portanto essa história é pública, com o Manel Marques. Uhum, O Manel Marques, depois eu chamo o Manel Marques porque ele queria fazer coisas, e portanto ele era uma daquelas pessoas que ia para a rua fotografar. uhum, E todos os dias vinha com coisas fotografadas e tal, e não sei o quê. E há um dia que há uma publicidade para o CTT, acabei de esquecer, e que o Manuel Marques era a pessoa indicada para ser um daqueles dos personagens. E no final das filmagens, o realizador liga-me e diz assim: pá, Patrícia, tu nunca mais na vida me mandas aquela pessoa, porque ele é uma nódoa. Tu uhum, nunca mais faças isso, deu-me uma trabalheira horrível. E eu pensei assim: se calhar tu é que não o soubeste dirigir. uhum, Epá, o gajo no casting estava espetacular. Pois, fui eu que o dirigi, mas tinhas de ter paciência e tinhas que o dirigir. Porque também há isso. Também há quem não saiba dirigir, não é? Porque também isso é uma coisa muito importante. Um ator não é propriamente um robô que está ali e que sai tudo à primeira. Tu tens que explicar o que é que queres. E tens que saber falar com a pessoa e tirar partido daquela pessoa. E o Manuel Marques hoje em dia é o ator que é. Portanto, quer dizer, nitidamente. E já me ri também com esse realizador, que ele próprio dizia: eu era imberbe. Eu na altura era um imberbe. Pois, mas fizeste este telefonema. Eu tenho uma história engraçada com o Zé Pedro Vasconcelos. É teu parente? Não. Não, mas pronto. Eu fiz um filme com ele, ele era muito miúdo, tinha até para aí 15, 16 anos.
E ele era muito divertido, obviamente tinha muito talento, mas ele era imparável, era uma energia, era uma coisa meio cansativa. Ele parava de falar, falava e mexia. E pronto, fiz essa campanha com ele e só fui reconhecê-lo 20 anos depois da televisão. Eu olhei assim, ué, aquele puto que passou o dia inteiro. Afinal, deu certo, afinal, ele foi em frente, mas eu nem reparei a progressão de carreira dele. Foi engraçado isso. Não, mas sabes que é muito o Raul Solnado, que eu espero que todas as pessoas que estão aqui mais novas saibam quem é o Raul Solnado, até podíamos fazer aqui um quiz. O Raul Solnado dizia uma coisa extraordinária, que era o talento prescreve se não for trabalhado. E é Hum, verdade. Ou seja, uma coisa é tu identificares um talento que a própria pessoa pode não saber que o tem. Atenção, isso é um pormenor muito importante. Eu acho que toda a gente tem um talento, nem sempre durante a tua vida tu te encontras com o teu talento. Tu descobres a tua faceta desse talento. Eu, por exemplo, quando estou a fazer um casting, por exemplo, eu agora estou desesperada à procura de um miúdo que se tudo correr bem, vai ser the next big thing, não é? Como já fiz com o Jaime, como já fiz com vários castings da minha vida, mas portanto à procura de um miúdo para um papel super importante. Eu quantos quando estou anos? Quantos anos? Assim, já o pessoal que está ouvindo já fala primo, primo, imberbe, imberbe, né? Mas aí você tem 15, 17, ok, 15, 17. Louro moreno. indiferente, Indiferente. indiferente, grande papel mesmo. Mas pronto, mas isto para dizer que quando estou a entrevistar os miúdos, ou também pode ser, é mais fácil identificar pelos miúdos. Eu consigo perceber onde é que está o talento. Eu consigo perceber, ele não tem a noção daquilo que me está a dar, mas eu consigo perceber. Uhum. E eu depois tenho é que saber ir pegar nesse talento e puxar por ele. Portanto, muitas vezes a pessoa não tem essa noção e o trabalho de casting é fundamental para ir puxar por esse talento. Faço-me entender, não sei se me estou a explicar muito bem. Acho que sim, assim, é parecido, por exemplo, o meu trabalho como editor criativo, né? Eu tenho que olhar para um portfólio de alguém e eu tenho que perceber não só o que está, mas o que pode ser. Ou seja, eu até critico às vezes alguns dos meus pares que veem umas pastas que não tem muita coisa, tipo, assim, não tem muita coisa. Normal que não tem muita coisa, né? Claro, Se tivesse muita coisa, não tava te mostrando, né? Ou seja, você tem que claro, perceber o potencial e saber direcionar, né? Às vezes exatamente. funciona, às vezes não funciona, mas você tem que perceber o que não está à vista. Há características diferentes na escolha de um ator para publicidade, para cinema, ou para teatro, ou para televisão. Tem características assim rígidas que você consegue dizer, olha, para publicidade tem que ser mais assim, para teatro tem que ser mais assim. Olha, eu acho que sim. Ahm, Na publicidade é muito mais. Eu tenho muito mais tendência a ir. Posso muito mais facilmente ir buscar atores que sejam atores amadores. Reparem, a palavra amadora, a única coisa que tem de amador é porque não é remunerado. Uhum. É a única coisa, porque de resto tem as características iguais a qualquer profissional ou a qualquer ator. Mas porque é mais rápido, é imediato, é naquele momento, não precisa de construir um grande personagem, não tem um arco narrativo, é para aquilo ali, no imediato, funciona super bem, está feito. Uhum. Percebes? Pronto. Portanto, aí é fácil, não precisa de ser mesmo um ator com muitos skills. Normalmente vai muito ao encontro, está muito próximo daquilo que tu és na tua vida real. Uhum. Faço-me entender? Sim, sim, sim. Pronto. Portanto, aí e durante muitos anos aquilo que era, eu acho que a razão pela qual muitas agências e muitos produtores me chamavam é porque eu trazia pessoas fora da caixa, eu trazia pessoas reais que nunca ninguém tinha visto na vida, de classes muito diferentes do que aquilo que normalmente aparecia. E eu acho que esse foi o meu grande trunfo, não é? Pronto. Depois no teatro tu tens é uma endurance diferente. Tu tens de ter
paciência, tu tens que ter paciência para repetir, para todos os dias voltar, não perder o prazer, não é? Portanto, é uma coisa interior completamente diferente. No cinema é um bocadinho a mesma coisa, tu tens que saber, o cinema é muita arte de esperar, não é? Porque eventualmente num dia tu filmas meio minuto aproveitável para o filme. Portanto, é preciso saber esperar, não perder o foco, ficar concentrado, não ter um ego desmedido, porque provavelmente o realizador não te vai dar muita atenção. Por exemplo, nos papéis secundários, é um trabalho muito duro, porque na maior parte das vezes tu és escolhido, mas se calhar nem sequer nunca chegas à fala com o realizador. E se tu és frágil, vais sair de lá sem sequer o realizador ter falado, se calhar o realizador adorou, mas não te veio falar, porque se calhar teve que ir a correr resolver outro problema logo a seguir, mas não quer dizer que não gostou de ti. Hum. Estás a ver? Portanto, tu tens que ter um arcabouço de chegar lá, fazer o teu papel e ir-te embora. Eu Isso, tenho uma história. isso Queres que eu te engana um conte uma pouco. história? Queres que eu Isso, conte uma história diz, diz, rápida? diz. O Bill August, que é um super realizador oscarizado, ou pelo menos foi nomeado a um Oscar, que é um realizador sueco, Uhum, com quem eu trabalhei, que amei trabalhar com ele, fez um filme em Lisboa com o Jeremy Irons. Por acaso o filme não correu muito bem, chamava Night Train to Lisbon. uhum, E no guião havia, havia um personagem, aquilo era uma coisa da época, anos 40, montes de atores internacionais super famosos e não sei o que, e havia um papel que se chamava Spitting Woman, a mulher que cospe. uhum. E a mulher, a única coisa que tinha que fazer era chegar à cara do protagonista, dizer-lhe que ele era um grande cabrão e dar-lhe uma cuspidela para cima. E quando estava a fazer o casting com ele, que tínhamos montes de papéis, eu disse: opá, oh Billy, eu estou super preocupada com esta Spitting Woman. E ele: opá, oh, Patrícia, por amor de Deus, tens aqui tantos papéis, estás preocupada com o Spitting Woman. Eu disse: opá, estou, porque é assim, no orçamento do filme vão chutá-la para a figuração. Portanto, vão pô-la como 150 euros. Pá, eu não te arranjo ninguém por esses valores que chega aqui no meio de um aparato de 300 figurantes e de pessoas mega famosas que têm que lhe dar uma cuspidela para cima, fazer aquilo à primeira e não te fazer perder tempo. E ele parou para pensar e disse: pá, tu de facto tens razão. Isto tem que ser alguém que chega ali na batata, faz a coisa e vai-se embora. E que não tenha problemas de ego, porque o papel nem sequer tem um nome. É só a mulher que cospe. E ele ficou a pensar naquilo e tal. E eu disse assim: olha, eu acho que tenho coragem para ligar a uma atriz com quem eu tenho uma confiança gigante, que já foi protagonista de vários filmes, e vou-lhe perguntar se ela me faz isto. E liguei a essa atriz que aceitou ir fazer aquilo porque eu lhe estava a telefonar e ela percebeu a importância e diverte-se e não tem problemas de ego e tal, e não sei o quê. E o Biller, no dia das filmagens, ligou-me a dizer assim: pá, tu tinhas razão, porque ela chegou aqui, não pediu nada, eu disse-lhe a ação, ela cuspiu, disse que o gajo era um cabrão e foi-se embora. E eu disse: pá, mas é uma coisa que tu depois no filme ninguém vai reparar. Quer dizer, irias reparar se fosse mau. Uhum. Estás a ver? Se fosse mau, reparavas. Mas como flui. Normal. Eu vou abrir. Dessa brincadeira já passaram 50 minutos, a gente Ai, tem eu sou pouquinho terrível, eu tempo. falo pelos Tem pouquinho cotovelos. tempo. Eu sempre deixo, pelo menos, que quem queira perguntar, tem espaço para fazer uma ou duas perguntas. Então, eu queria agora abrir a sala. Alguém quer perguntar alguma coisa para Patrícia? Posso, Os criminosos posso, sempre, pronto, Pedro. posso ser eu? Olá, Patrícia. Olá, Pedro. Estou a gostar muito de ouvir a tua história. Muito, muito interessante. Mesmo, o caminho todo, desde o início. E eu já te conhecia há muito tempo, antes de te conhecer pessoalmente, já te conhecia, porque eras famosa no casting. Era um casting da Patrícia Vasconcelos. Já vinha com uma chancela Não, é verdade, é verdade. Já vinha com uma chancela de qualidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com a nossa campanha, a última campanha, que o insight foi teu, do facto da inteligência artificial estar na nossa vida, já faz parte da nossa vida, quase sem darmos por isso. O que é que tu achas? Porque nós contornámos o problema, enfrentámos o problema de uma forma criativa e divertida na campanha, mas o que é que tu achas que a inteligência artificial pode fazer, de bom ou de mau, na profissão de ator?
Olha, it's a million dollar question. Pois por isso é que a gente resolveu a divertir-se com isso, não é? Porque é difícil. Yeah. Eu acho que é assim, as coisas estão a mudar tanto, diariamente, é assustador. Todos os dias ouves mais uma história, todos os dias ouves mais um não sei o quê, todos os dias, epá, eu neste momento, eu não sei mesmo. Eu própria, às vezes, sou enganada com vídeos que vejo e que são feitos com inteligência artificial. Eu ainda não tenho o meu olho ainda não está treinado para aquilo, é impressionante. Eu não sei. É que não sei mesmo, Pedro. Achas que o cinema, o teatro vai continuar como é? Não, não, Ah, então, não mas há, isso não é há a questão. única arte que tu não podes meter a inteligência Claro, artificial. claro. Mas no cinema, Eu já vi um show de holograma de um cantor morto, ou seja, para chegar ao ponto de sério. ter um holograma de um ator interpretando daqui para ali, né? Mas e tens aquela história do americano que eu agora não me lembro do nome, que deixou a autorização precisamente para fazerem um filme O Val Kilmer, pós-morte. o Val Kilmer, Exatamente. tá agora que até por isso Hollywood, a academia, emitiu uma nova Yeah, lei, né, uma nova regra da academia que só podem concorrer atores de verdade, né? yeah. Certo, X- certo. É assustador. Mas não, não sei mesmo, Pedro. Eu acho que tá, acredito que muito provavelmente, muito rapidamente, vai haver uma legislação que vai bloquear algumas coisas. Eu não domino mesmo o assunto, sabes? Por isso é que eu este ano quis brincar um bocadinho com isso, porque acho fascinante. Eu vi um espetáculo do Albano Jerónimo no outro dia, no, não me lembro qual é que era, numa cam. Incrível, com ele a falar com uma máquina de inteligência artificial, espetacular, foi maravilhoso. Mas é mesmo uma big question mark. Ok. É. Mais uma questão de alguém? Falando Eu de, tenho uma questão, se for preciso, se for por favor, possível, aliás. sim, Sofia. Olá, Patrícia. Olá, Ah, Sofia. desculpem, isto está um bocadinho de reflexo porque eu estou em Londres e pela primeira vez está sol aqui, então não se vê assim muito bem. Eu queria perguntar à Patrícia uma coisa que é, eu sou atriz também, e estou aqui a tentar ter uma carreira tanto internacional cá em Londres como em Portugal. E queria saber, enquanto uma pessoa que ainda não tem agente, mas tem formação, quais é que são assim, os teus melhores conselhos para me dar a conhecer, por exemplo, a ti ou outro casting director? Pronto, o que é que tu dirias para uma pessoa como eu? Eu acho que a coisa mais importante que eu posso dizer é que tu tens mesmo que estar super focada e atenta. Eu, na verdade, a história que eu vos contei, na verdade, tem tudo a ver com eu estar atenta. Eu estava atenta, ouvia as conversas, não sei o quê, estava atenta. Tudo que te rodeia te vai alimentar para aquilo que é o desenvolvimento da tua arte. E tu tens que estar muito focada, tu tens que querer sem ser greedy, estás a ver? Mas querer no sentido, eu tenho um objetivo, eu quero e sem ser greedy, acho que isso é muito importante, e sem ser melga e chata e aquelas coisas que eu acho que não funcionam, mas se tu estiveres atenta, as coisas vão acabar por te aparecer à frente. Se estiveres atenta tens que seguir os casting directors que podem estar a publicar castings, tens que estar atento ao teu mercado de trabalho, tens que olhar com muita atenção o que é o genérico dos filmes e das séries para perceber who is who, tens de ter um pequeno caderno com who is who, seguir essas pessoas nas redes sociais é super importante. Portanto, se estiveres focada e atenta, a coisa vai-se dar. Ok, ok. Não E há qual é, razão para não se dar. pois, é que a minha coisa é como é, ou seja, eu estando atenta, se é ok na mesma, eu, por exemplo, mandar um e-mail para me dar a conhecer com o meu showreel, qualquer Tu coisa podes assim. sempre mandar, não podes é ter a expectativa que alguém te responda. Claro, claro, mas é ok. Tu mandar, podes mandar, mas Ok. não tenhas tu não podes é criar uma expectativa. Uhum. Estás a ver? Eu recebo, e eu não, repara, posso ser reconhecida no meu país.
Mas não sou reconhecida mundialmente, nem na Europa, como uma mega casting director, como é uma Fiona Wire, como é, sei lá, podia estar aqui em nome dropping de alguns. Eu recebo, em média, talvez 10 e-mails por dia. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Agora imagina que aqui é um casting director famoso na Europa, ou sobretudo nos grandes mercados de Inglaterra onde tu estás, quantos é que eles não recebem? É humanamente impossível abrir. Eu de vez em quando tenho 10 minutos, vou abrir. Vou abrir e se há uma cara que me interessa, arquivo. Pronto, arquivo. Mas nem respondo. Às vezes ponho um like, Sim, ponho sim. um fixe. Não, por acaso, o ano passado eu fiz uma peça de teatro que era as inoportunas e nós convidámos-te e tu na altura não pudeste ir, mas tu Mas respondeste respondi. sempre. Sempre. Para Olha, ir ao Sofia, teatro, isso é outra coisa. Sofia, Sim, fez o mais importante, que é levantar o dedo e se apresentou. Como, exato. entretanto, eu tenho que Obrigada. encerrar essa conversa daqui a pouquinho, eu ainda tenho duas coisas para perguntar para a Patrícia. Claro. Recomendo que você mande um e-mail para ela e se apresente. Duas coisas. Patrícia, eu não queria terminar a conversa de hoje sem falar do seu curta-metragem, que agora você também virou realizadora, né? Como é que foi? O que que é? Como é que foi? E quando é que estreia? Ai, meu Deus, estou tão contente. Então, foi, foi uma experiência espetacular. Mais uma vez, eu nunca me tinha passado pela cabeça realizar nada em ficção. A única coisa que eu realizei até agora foi o documentário sobre a vida do Raul Solnado, que é o documentário oficial sobre a vida do Raul Solnado, que se chama O Meu Raul, que eu gosto muito, tenho muito orgulho naquilo que fiz. E foi uma coisa encomendada por ele, portanto tenho muito orgulho nisso. Eu gosto muito de velhos, eu tenho uma ligação muito forte desde pequenininha a pessoas velhas. E fascinam-me imenso e aprendo imenso e são pessoas, é fascinante para mim a velhice e então tive uma ideia, ganhei subsídio e filmei isto basicamente porque estou a encurtar aqui o processo porque senão eu falo muito e escrevi para uma atriz muito específica, que é a Betty Faria, que aceitou logo fazer Qual e é o que foi nome de uma qual é o nome do curta? Qual é o nome? ressonância. Ressonância. E qual é a sinopse? Sinopse é uma história de uma velha, que toda a vida foi médica sem fronteiras. Eu quero falar de dois temas. O primeiro tema é a solidão, mas a solidão nas pessoas solares. Não aquela solidão que tu olhas para aquela pessoa e dizes, vai, esta pessoa sofre de solidão. E o saber sair de cena. Esse é um tema me fascina, que é, tu chegas a uma altura da tua vida, sobretudo nas artes criativas, quer dizer, mais dificilmente, se calhar, nas todas as artes criativas, e tu tens que perceber que está na altura de sair de cena. Estás a perder as tuas capacidades, já não é o que era. Isso é um tema muito difícil. Já é na vida, mas na vida das pessoas que não são das artes criativas, tem um rótulo, um prazo que dizes reformado, não é? Nas artes criativas não tens isso, pronto. Portanto, isso é todo um tema que me fascina. E então eu queria falar desses dois temas. E então é uma história de uma velha que toda a vida foi médica sem fronteiras, portanto viajou pelo mundo fora, e percebeu que estava a perder as suas capacidades. E antes de a mandarem embora, é ela que decide sair de cena. Instala-se em Portugal e sofre de uma enormíssima solidão. E essa solidão, como é que ela a combate? Ela combate a solidão inventando pequenas maleitas e andando de médico em médico. Tem saudades do toque e tem saudades do olhar. Ok. Pronto. E o tom, Este é seu... o tom é que a sinopse isso tanto dá um drama como dá uma comédia ou qualquer coisa no meio. O que que é, qual é o tom? Exatamente. Ainda hoje eu estava a ter essa conversa porque eu acho que há pessoas que vão ver a curta e que vão achar que ela é isto ou aquilo. Vão ter um comentário. Uhum, Que ela é livre. tá. Ela é um ser muito livre.
E também muito mais não posso dizer. Mas é interessante esta coisa da solidão e do toque, isto vem-me de uma frase do Raul Solnado, porque o Raul Solnado, no meio da pesquisa que nós estávamos a fazer, há uma altura que ele me disse, eu, a parte que mais gostei da minha infância era de inventar que estava doente para ir ao médico. Hum. E eu perguntei-lhe porquê, e ele disse: "Oh, vá, porque o médico estava ali a olhar para mim e tocava-me e dava-me atenção, porque em casa os meus pais trabalhavam muito, eram muito humildes e não era, o carinho não era propriamente aquilo que mais existia em casa. E então o médico era a única pessoa que me tocava e que me olhava nos olhos. E aquilo ficou-me. E um dia usei para fazer Ok, este objeto. grande. Olha, foi um prazer. Tínhamos assunto e conversa para ficar aqui mais 10 horas, mas uma hora e pouquinho é o limite que eu costumo usar aqui para nessa regra, mas a gente pode voltar em outras conversas com outras desculpas. Foi um prazer muito grande estar aqui contigo, Patrícia. Se Pessoal, quiseres, palmas, obrigada. palmas, Obrigada, 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 palmas e obrigada. Muito corações, obrigada. tá bom? Muito E, obrigada. e como você é de casa, nos vamos encontrar brevemente aí num projeto ou outro, tá bom? Está Valeu. bem. Obrigada, Edson, pela Obrigado a tua você. amizade sempre. Obrigada. Até à Obrigada. próxima. Muito, 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 muito obrigada. Tchau, tchau, Patrícia. Adeus, Tchau. querida Sónia. Beijinhos.